Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar continuando aquela história, né? Eu vou continuar lendo aquela história de Crafton que eu já comecei trazendo para vocês. Trouxe primeiro a introdução e agora eu vou trazendo o desenrolar dessa história, né? Vídeo por vídeo, de pouquinho em pouquinho, conforme vem sendo trazido para mim, tá bom? Todos os detalhes daquela história e tudo mais. Acredito que não vai ser tão longo, mas também não irei com tanta pressa quanto a esses vídeos para trazer para vocês, tá bom? E são vídeos que creio que são mais leves também por trazer um conteúdo de outras vivências, né, de outros mundos, outras histórias que às vezes nos esquecemos também. Então, é uma forma de se lembrar dessas vidas, dessas até de vidas nossas que nós podemos ter tido nesse mundo, em outros mundos, assim como o livro de Orion que eu já escrevi, que muitos de vocês já leram, isso eu sei, e agradeço a cada um que leu o livro. E tenho certeza que trouxe várias lembranças aquele livro, né? Então, qualquer história sobre outros mundos nos traz uma lembrança de que não existe só essa raça humana, não existe só essa terra. E isso é uma maravilha porque abre janelas assim para nós vermos o que mais existe, o que mais existe no cosmos, assim, no universo inteiro e muitas vezes está além do que nós vemos aqui, né? Tá além desse véu aqui que prende a nossa visão, somente essa limitação onde nós estamos agora. Então, ter essa visão de que outros mundos também existem e ter esse vislumbre dessas outras histórias é algo maravilhoso, é algo magnífico, porque nos dá é, uma lembrança de partes nossas, muitas vezes esquecidas. Gera essas memórias, sabe? Para mim, pelo menos, para alguns de vocês, creio também que isso acontece. E mas além disso, também o que mais vale é o sentimento que é aqui passado. Principalmente porque o Uraniel, né, é, dizendo tudo isso de novo, descrevendo, eu canalizei o Uraniel de novo para trazer essa história em si, né? Aqui ele também tem uma parte aqui que da continuação, né, do que eu vou estar lendo aqui de Crafton, da história de lá, onde ele fala que ele que está trazendo a história e é realmente ele que sempre traz desses outros mundos e tudo mais, para nossa visão ficar mais expandida sobre eles também, para não esquecermos deles e não ficarmos só centrados só na Terra, sabe? Então isso é bem importante. Creio que vocês sentem mais do que entendem, né, pelas palavras. E então eu vou estar continuando a história para vocês, tá bom? Tinha acabado sobre quando eles descobriram a magia, os ditos, entre aspas, antropólogos, né, para ficar mais claro para nós humanos sobre a função deles naquele planeta. Não seria especificamente isso, mas uma forma de ligar ao nosso, o que entendemos aqui, né? Nosso vocabulário da Terra mesmo. Então eu vou continuar lendo aqui para vocês como tudo isso se desenrolou um pouquinho mais. Aí vídeo por vídeo eu vou trazendo mais ainda da história, tá bom? Espero que traga boas lembranças de lá, além das lembranças de possíveis guerras, momentos caóticos que podem ter tido naquele planeta. E espero que traga a vocês o que vocês podem estar precisando, né, nesse vídeo. Até no âmbito do planeta Terra mesmo. O que estamos vivenciando agora, quanto ao Rio Grande do Sul também, quanto a nossa vida cotidiana também natural. Ter essa leveza, ter essa receptividade com essas histórias de outros mundos nos traz também realmente essa leveza, justamente o que eu disse já, né? Nos lembra de que é necessário estar leve com tudo isso, de que é necessário estar na nossa presença e recebendo as orientações da espiritualidade, tudo que ela vem trazer para nós, né? E também estar receptivo a todas essas lembranças de outros mundos e lembrar de que não só essa existência terrena é que importa, todas essas existências que tivemos, não só na Terra, são importantes, essas de outros mundos. E lembrar dessa importância
é muito importante para nossa alma, justamente, para nos conectarmos mais com o nosso espírito, de longas vivências atemporais, realmente, fora do plano de tempo como nós entendemos passado, presente e futuro. Então, tá bom, pessoal? Vou estar lendo aqui para vocês, continuando essa história, e espero que traga o que vocês estão precisando, aí, as energias necessárias, tá bom? Então, tudo bem. À beira do caos. Aquelas magias se utilizavam das energias naturais daquele mundo e as transformavam em outros elementos ou energias específicas. O primeiro uso foi para se aprimorar sua relação com os elementos, transformando o que seria água de lá em fogo, pedra ou energia vril, a última a ser descoberta por eles. Aqui vai ser bem falado sobre a energia vril, tá bom, pessoal? A energia vril era quase como uma energia delicada e invisível. Sua cor era violeta e era utilizada para formar matéria sólida. Seria o que chamam de ar sem matéria, servindo de nutrição a qualquer tipo de vida no mundo, através do oxigênio para nós, né? Por exemplo, no nosso mundo, dando esse exemplo, né? Mas lá é outro mundo, aí funciona de outra maneira. E para as plantas, por exemplo, o gás carbônico, né? Que nós expiramos aí. Manipulá-la sem cuidado poderia fazer com que os rios secassem, ao se tornarem finalmente ar uma matéria específica, desta vez não sendo relacionada aos elementos naturais daquele mundo, visto o mundo fantasioso que se poderia construir graças ao uso daquela energia, a qual se articulava junto com a mente dos antigos, entre aspas, antropólogos, que já sabiam manejar esta e outras espécies de magia como bem entendessem. O uso dela poderia ser tremendamente catastrófico, tanto aos portadores de seu uso quanto ao povo inteiro que lhe circundava, formando o mundo que conheciam. As paredes, os telhados e até mesmo formas vivas podiam ser alteradas com ela como se desejasse. Esta era a magia que envolvia a força ou energia vril, a força ou energia que se formava em inúmeros graus de matéria, do mais sutil ao mais denso. Era basicamente a representação de tudo o que existia, já existiu e ainda existiria naquele mundo. E em todos os mundos também funciona da mesma maneira, tá bom, pessoal? Eles então esconderam o uso de todas essas magias e também escreveram livros, desta vez não pergaminhos como no passado, com textos na língua de sua nacionalidade naquele mundo, e ilustrações visuais, desenhos, basicamente, para representar tal uso das magias reivindicadas, supostamente de seus ancestrais. Eles então decidiram criar uma base debaixo da terra, para onde convidariam pessoas pobres daquele mundo, até as pessoas que não estavam no governo de nações ou no apoio delas, já que suas 24 nações é que formavam o mundo. Então aqui são países basicamente, né? Aqui como na Terra tem centenas, né, deles. Lá tinha só 24. Isso serviria para não chamar a atenção daqueles de grande poder político no mundo, pois mesmo com o uso daqueles poderes, aqueles gorilas enormes que dominaram aquela magia nada poderiam fazer, caso eles atentassem contra suas famílias ou planejassem algo pior quando descobrissem a magia que eles descobriram para uso próprio e secreto. O que para eles este algo pior seria torná-la pública, tanto em seu uso quanto em suas escrituras. Eles decidiram escondê-la, justamente pelo fato de causar caos e destruição no mundo muito facilmente caso caísse nas mãos erradas. E então todos decidiram protegê-la. Porém, considerando se comunicar a todos, isso antes de convidar outros macacos, ou melhor, gorilas enormes, para sua base, sobre seus tremendos riscos e maus usos. Foram escritos, portanto, mandamentos que deveriam ser seguidos por todos, não só em prostração, mas na prática do dia a dia. Também nos livros escritos por eles foram elucidados e também ilustrados os usos mágicos que não deveriam ser realizados. E lá estavam ditos todos os seus riscos, primeiro, pessoais, depois quanto à família do gorila usuário da magia e depois quanto ao mundo inteiro. Quanto a algumas magias que suporam não causar efeito negativo nenhum ao próprio usuário,
Listaram-se inúmeras más consequências ao se utilizar aquilo quanto a ele, mesmo aparentemente degradando o mundo inteiro e não o usuário diretamente. Ou seja, fizeram isso justamente para enganar, para ter uma proteção ali para as pessoas não fazerem isso por arrogância, né? Ou até mesmo sua família, caso o usuário tivesse sabedoria suficiente para utilizar a magia a seu favor para protegê-lo. Porém, obviamente, isso envolveria interesses absurdamente gananciosos, ainda que com uma visão além somente daquele mundo, normalmente envolvendo outros mundos vizinhos que poderiam se apropriar inteiramente daquele mundo, enquanto tal usuário se juntaria a eles, recebendo um cargo enorme, principalmente entre os, entre aspas, falsos anjos. Cargo destinado a seres de alta envergadura entre os dominadores de mundos, muitas vezes contatando povos de outro mundo publicamente ou escondido, e de modo a serem revelados para cada pessoa individualmente. Porém, eles se revelavam como anjos verdadeiros e diziam trazer mensagens dos céus, algo não muito difícil para muitos espíritos, pois, entre aspas, os céus, que dizem se trata de tecnologias presentes em outros mundos, que seriam os tais céus. Tudo isso, obviamente, não se tratava do conhecimento daqueles gorilas, mas sim de algo que eu, Uraniel, novamente, lhes revelo, para que tenham o entendimento necessário sobre os próprios riscos da incompreensão destes fatores universais. Então aqui, antes de continuar a história, tá bom, não acabou ainda, vou citar aqui uma explicação, como uma nota de rodapé, como teve duas explicações também no vídeo anterior, como nota de rodapé, assim, é sobre a parte de não trazer malefícios ao usuário e eles esconderem tudo isso. Mas aqui a nota de rodapé diz mais sobre as magias proibidas em específico do que sobre isso, tá bom? Sobre esse contexto aqui. Então vou citar aqui para vocês. Com o uso de algumas magias proibidas, era possível causar um tremendo caos dentro do próprio núcleo do mundo, ou seja, o núcleo físico mesmo. Fazê-lo rachar e torná-lo uma esfera dividida novamente, a formar vida. Vocês podem ver isso também no... Na verdade, vocês poderão ver isso ainda. É no livro que eu já escrevi, estou terminando as últimas edições, né, e tudo mais. E no futuro vai estar público aí para todos vocês poderem ler, né? Que é sobre Maldek Marte. Eu já disse bastante no último vídeo em que eu li a introdução dessa história, né? E agora a segunda parte, basicamente. Mas eu não vou dividir dessa maneira por partes, né? Mas por títulos mesmo da história de Craft. E existe um mundo, existe uma constelação, no caso, onde isso aconteceu realmente. Onde aconteceu algo específico e se dividiu o mundo em diferentes pedaços. Não especifica se foi com o uso dessa magia ou não. Mas lá diz que tem relação com o Viajante do Tempo, onde tudo isso aconteceu desta maneira por conta dele. E teve várias questões com o próprio tempo que lá são explicadas quanto a isso. Por que isso aconteceu de fato lá? Por que essa divisão aconteceu? Então tá tudo bem explicado lá também para vocês no futuro estarem lendo aí. E é só uma ligação que eu queria estar fazendo sobre isso. Tá? Pois todo o seu antigo povo, daí em diante, sofreria de muita dor e sofrimento, e a paz não mais veriam naquela vida, como era o caso de uma magia específica entre aquelas proibidas, a qual poderia colocar todo o seu antigo povo numa jaula ilusória, ou seja, de outro plano, ou outro fractal de tempo em lacunas. Lacunas essas que seriam passado, presente e futuro. No mesmo mundo, podendo todo o povo se manter preso por uma eternidade, caso não seja resgatado. E, neste processo, vários implantes físicos de consciência podem ser feitos no mundo. Na época, ou seja, fractal de tempo, onde o uso da magia foi desencadeado por determinado usuário, tornando a casca, o corpo físico do planeta inteiro, a casca como se fosse a Terra aqui mesmo, só que nesse momento como se não tivesse uma vida bem distorcida tem ali, sabe? Tornando a casca, o corpo físico, adaptável a outro lapso temporal do mesmo mundo, e portanto a uma nova consciência,
normalmente quando esta magia é usada, sendo aproveitada pelo próprio usuário da magia para criar consciências copiadas além do seu mundo das ideias ou dos seus pensamentos, da sua própria consciência para dominar mundos, geralmente. Ou seja, cria cópias da sua própria consciência para viverem com ele vivendo com ele mesmo, basicamente ordenando a cada pedaço que eles devem fazer, porque para usar vários corpos de uma vez, porém por meio da manipulação em cada corpo ali, com a sua própria consciência. Então uma magia super poderosa que pode ser utilizada em diferentes mundos aí, porém eles proibiram essa magia ali. Eles também sabiam fazer essa magia, porém eles proibiram ali em Crafton, né? Explicando isso para vocês. Então, essa jaula ilusória que diz aqui sobre essa magia, ela deixaria esses espíritos presos em diferentes mundos e não sabendo diferenciar a realidade da ilusão. E onde estavam de verdade, porque o tempo estava todo distorcido durante o uso daquela magia, naquele processo onde eles estavam presos naquela jaula ilusória, realmente. E era pura ilusão. Se eles vissem que era uma ilusão, eles se libertariam. Porém, é absurdamente difícil nesse caso. Porque é uma prisão mental também. Não é somente física, é uma prisão de corpo, alma e espírito. Então tem um grande poder também contra o próprio espírito e a alma, muitas vezes. E esse negócio de caso não seja resgatado, esses espíritos presos que podem ficar presos pela eternidade, no caso seria só aquelas partes da alma deles, tá? Não seria a alma por inteiro. Seriam os fractais, aqueles ali. Como nós, se ficássemos presos, se fosse feita essa magia aqui, o nosso corpo ficaria preso. E nós nem teríamos noção que a magia foi utilizada, mesmo sabendo disso aqui nesse caso. Tá? E esse negócio de resgatado, no caso, seria o que muitos até... o que eu mesmo fazia, antes de eu canalizar aqui falando já, eu fazia muito mais, né, antigamente, que é a questão de resgatar povos de outros planetas que sofreram de guerras e outras coisas, e no meio disso pode ter espíritos que estão nesse estado, onde estão presos nessa jaula específica, onde eles também podem ser resgatados por nós, abrindo portais, dessa maneira, senão eles ficam presos, sem ninguém para ajudá-los. E só por fora é possível ajudar eles nesse caso. Então o uso da magia é tremendamente importante, pode ser utilizado para o bem maior, também para o mal, né? Como aqui também vai ser bem dito sobre isso. Naquela base, portanto, vou continuar. Naquela base, portanto, foram convidados centenas de gorilas diferentes, e dezenas aceitaram de início ir ao local no dia que disseram. Porém, depois, ao menos haviam 100 para mais gorilas, já no dia do evento, ali localizados. Isso foi visto como algo esplendoroso para eles, porém a oferta principal não era para estarem no local, e sim para se juntarem a eles. Foi aí que disseram a todos os convidados: sigam os nossos mandamentos, restringam-se aos usos apropriados da magia, caso realmente queiram ajudar o povo. Aquela espécie de, entre aspas, organização foi criada com o intuito de ajudar o povo no que a política não realizava. Por isso, além das pessoas comuns, revolucionários haviam sido convidados, porém a maior parte deles se recusou. Poucos foram, entre eles, os revolucionários, os que treinaram o caminho da magia para fazerem tudo o que os políticos não conseguiam, e em segredo ainda, pois eles normalmente não mentiam naquela sociedade, quando entre outros do mesmo povo. Entretanto, para que tudo desse certo, foi indagado a cada pessoa, antes de serem convidados, sobre o que fariam se soubesse que magia existe e pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal do povo, como eu disse para vocês. Principalmente naquela situação política e governamental delicada em que seu mundo estava. Claramente, ainda durante seu discurso a todos os convidados que eles se mantiveram até suas últimas palavras sobre magia e suas restrições, seu bom e mau uso,
Eles decidiram mostrar realizações mágicas onde transformaram o próprio ar, numa pequena área específica, em fogo, que parecia até mesmo estar apoiado sobre algo, uma superfície, mas somente flutuava como ar, ainda fixo como matéria sólida no mesmo ponto, ainda com as suas labaredas dançantes e sua forma natural, como ali também poderia se manifestar por efeitos vistos como, entre aspas, naturais naquele mundo, em sua terra, em diferentes locais, quando na verdade eram formas da terra transferir energias de compensação necessárias ao mundo devido a desequilíbrios, principalmente só energéticos, de seu povo. Aí se utilizava a energia do fogo fisicamente também para criar um equilíbrio atmosférico no mundo todo, principalmente essa relação térmica de temperatura naquele mundo ali mesmo, sabe? Por isso que diz aqui sobre isso, que o fogo ali no caso era criado só dessa maneira. Uma água pra garganta aqui. Continuar a leitura aqui. Também fizeram a água se tornar gelo, e depois, para retirar toda e qualquer dúvida da veracidade daquele uso de magias estranhas do seu mundo, visto sua antepassada cultura materialista, fizeram a própria terra, o solo, se desfragmentar em pedaços numa área pequena e visível para todos que ali estavam, a transformando em pura água, enquanto formaram terra desde o éter, ou o ar, para que a água ficasse parada em volta dela, rapidamente, naquela mesma área pequena. Aí o espetáculo acabou. Poucos tinham ficado e tiveram tempo para decidir se iriam se juntar a eles ou não. Tiveram um tempo adicional aí a mais. Alguns lhes perguntaram se iriam realizar experiências mágicas com todos, num sentido de violar seu corpo para então ser receptivo a esses poderes. Eles responderam que nada disso era necessário, pois todo corpo vivo é adaptável aos infinitos usos da magia, e portanto só restaria ensiná-los sobre tais usos, fisicamente. Portanto, assim se criou a base das magias secretas. Ainda assim, enquanto isso, um entre eles, após o espetáculo, decidiu ler um pouco mais sobre magias, de cunho extremamente negativo, as quais poderia aprender, ainda com os olhos brilhantes de curiosidade. Então foi mais uma passagem para o próximo capítulo, para trazer o desenrolar sobre essa questão aí. Como vai ficar com os convidados, os gorilas que eles convidaram, para aprenderem com eles magias e o que eles fariam com tudo isso. Mas eles proibiram certos usos, também teriam supervisores até mesmo ali para cuidar de quem fizesse maus usos. E tudo vai ser explicado no próximo, entre aspas, capítulo, mas creio que seja isso, pessoal. Vou deixando vocês por aqui quanto a essa história, essa continuação. E eu vou trazendo pedaço por pedaço, né? Fractal por fractal aí, basicamente, para vocês, vídeo por vídeo. De pouquinho em pouquinho eu vou trazendo essa história para vocês assimilarem bem tudo que é preciso ser assimilado, né? Já que não é por livro, dá para trazer dessa forma mais casual também para vocês. E assim todos vocês também têm uma expansão maior quanto àquele mundo, né? Tem uma consciência mais sobre a história daquele mundo e como ele se desenvolveu depois, que é bem importante saber sobre outros mundos, né? E como não existe só o nosso, é importante estar atento a todas as transformações que envolveram outros povos, porque envolveu a linha de tempo deles mesmos, sabe? Então nós temos a nossa linha de tempo onde nós iremos evoluir na Terra e de inúmeras maneiras possíveis, eu não posso imaginar, né? Como seria de fato, realmente, na matéria, assim, físico, como se materializaria de verdade, com 100% de certeza, não tem como saber. Então, esses planetas ascenderam de diferentes maneiras, assim como em Marte, Maldek foi diferente, assim como em Orion foi diferente. Em outros mundos também foi muito diferente. Cada planeta tem a sua individualidade, assim como cada pessoa que também carrega esses genes já de outros mundos, e nós mesmos trazemos essa energia de outros lugares, também para manifestar certas linhas de tempo aqui na Terra mesmo,
porém em pequenos pedaços de outros mundos lá. Então, até mesmo às vezes, não sempre, dependendo do propósito da pessoa aqui encarnada na Terra, ela pode ter um propósito ligado ao que dizem ser a origem planetária dela. Porém, essa origem planetária normalmente não seria a origem verdadeira da pessoa, porque isso normalmente não é dito, não é falado. É ela que experiencia quem ela é de verdade, é ela que tem essa realidade dentro dela. Então, não é alguém falando de onde você é e tudo mais, essa questão das estrelas, tá bom? Essa questão das origens planetárias. Só também elucidando sobre isso, que somente nós podemos ter essa consciência sobre as nossas vivências, sobre as nossas individualidades até, que os nossos fractais que nós vivenciamos para ganhar aprendizado, para ganhar experiência para nossa alma, tá bom? Mas mesmo assim, isso pode ser recebido, essa origem pode ser falada para alguém, como foi falado para mim também sobre Pleiades, e eu falei para vocês também, que e com certeza no meio disso tudo tem algo para o nosso planejamento, algo maior para algumas pessoas, um valor maior, é saber disso. Para outras pessoas pode ser um valor bem menor, mas ter essa consciência já é enriquecedora para o nosso espírito de alguma forma. Porque tudo que recebemos aqui se torna memória para o nosso espírito, de alguma forma é utilizado. Tá? Não um conceito espírita, kardecista, não. Um conceito mais abrangente, um conceito mais expansivo realmente de consciência, para ter essa noção mais amplificada aí, tá bom? Então é isso. Deixando vocês por aqui, tá bom? Espero que todos fiquem na paz do nosso mestre. E tudo de bom para todo mundo. Desejo sempre o melhor para cada pessoa que nos assiste, também para quem não nos assiste, para todo mundo eu desejo o melhor. E que sigamos o nosso caminho sempre, né? Apoiados, firmes, com o pé no chão, ainda visualizando o que precisamos melhorar ou aprender, superando os nossos desafios na vida cotidiana normalmente. Só é necessário também relaxar, sabe, pessoal? É necessário relaxar também, trazer essa calma, essa paz interior também. Em alguns momentos é muito necessário, de tanta pressão nesse mundo e tudo mais, que muitas pessoas podem estar sofrendo em diferentes momentos, não só pelo que está acontecendo agora em outro lugar. Não, é, devemos levar em consideração o que é importante para nós e seguir adiante com isso, tá bom, pessoal? Então, vou deixando vocês por aqui. Até a próxima. Namastê.